GM, sejam todos muito bem-vindos ao Modular News número 284. Hoje é quarta-feira, dia 4 de setembro. Eu sou o iSoulSerious e aqui comigo está a Rafa Elando. Modular News é você um passo à frente do mercado, as principais notícias e os acontecimentos do universo cripto. Aqui no Modular News você não perde tempo. Com oferecimento do Modular Pro, a chave para desbloquear novas oportunidades no DeFi, estamos mais uma quarta-feira trazendo para você as novidades das últimas 24 horas e, como sempre, chama a minha amiga Rafa para nos contar como estão os números do mercado. Fala comigo, Rafa. O Bitcoin, cotado em exatamente $57.633,65, enfrentou uma queda significativa após não conseguir superar a resistência e falhar em manter o suporte. Dados on-chain mostram que investidores de longo prazo acumularam 8 mil Bitcoins, enquanto foram retirados $287 milhões dos ETFs de Bitcoin e $47 milhões dos ETFs de Ether. E o Ether agora está cotado em $2.442,94. A capitalização total do mercado de criptomoedas caiu para 1,98 trilhões de dólares, o que está abaixo do suporte psicológico de 2 trilhões. A taxa de hash da rede Bitcoin atingiu um recorde histórico e a queda pode ser uma reação a ordens de parada em períodos de baixa liquidez, mas ainda é cedo para determinar se o suporte foi violado permanentemente. A queda também pode estar relacionada a especulações sobre cortes nas taxas pelo Federal Reserve. A diferença entre cortes preventivos e aqueles em resposta a crises pode levar a uma reação moderada do mercado. Considerem também, pessoal, o impacto das políticas monetárias a longo prazo, apesar dessas flutuações de curto prazo que a gente está observando. No geral, a gente está em uma semana volátil. O payroll da sexta-feira vai ser um dos dados mais cruciais dessa semana. A tensão geopolítica e outros fatores também estão influenciando o mercado. E as maiores altas do dia são do Bitcoin, SV, Helium e Fast Token, e as maiores baixas são de Notcoin, Toncoin e Polygon. Rafa, sabe que ontem um membro do Banco Central do Japão afirmou que vai aumentar novamente as taxas de juros e isso deu um desânimo no mercado. O Bitcoin acabou seguindo o Nasdaq e S&P por conta aí dessa fala e pensar, né, Rafa, você trouxe aí que nós estamos lá na casa dos 2 trilhões de dólares de capitalização e pensar que esse ano nós quase estávamos ali muito perto de renovar a ATH da capitalização total de mercado, ali bateu os 3 mil, nós chegamos nos 2,7, impressionante quanto de dinheiro saiu do mercado neste ano, né, Rafa? Vamos puxar a primeira notícia, desafios para o Bitcoin alcançar novos recordes. Vamos trazer agora uma análise do Into the Block. O Bitcoin tem enfrentado dificuldades para atingir novos recordes e se manter acima dos 70k, devido a uma grande quantidade de endereços que compraram o Bitcoin nessa faixa, entre os 61.700 e 70.500. Aproximadamente 7 milhões de endereços adquiriram Bitcoin nesse intervalo, com o preço atual de 56 mil dólares. Muitos desses traders estão no vermelho e podem estar pressionando o mercado para vender e minimizar perdas. Isso cria uma resistência significativa para o Bitcoin alcançar novos altos históricos, de acordo com a análise do Into the Block. Além disso, o mês de setembro tem sido historicamente desafiador para o Bitcoin, com uma média de 4,5% de queda nos últimos 7 anos. O Bitcoin começou o mês em queda e enfrentou uma nova desvalorização de 5% nas últimas semanas. Apesar de uma fase de alta do mercado de criptomoedas, fatores como a consolidação pós-halving, incertezas políticas nos Estados Unidos e a distribuição de ativos recuperados da Mt. Gox podem influenciar o preço. No entanto, a quantidade de carteiras com mais de 100 bitcoins atingiu um recorde de 17 meses que nós trouxemos ontem aqui no Modular News, indicando que grandes investidores estão comprando a queda e se preparando para uma possível alta no quarto trimestre de 2024. Rafa. Ainda mais em ano eleitoral, né? Aí com tanta coisa acontecendo. Eu acho que essa all-time high ela foi cedo demais, apesar de a gente ter ficado super entusiasmado, né? Quando altera esse ciclo do mercado que a gente está acostumado, logo depois tem essas dificuldades em ultrapassar.
mas eu acho que isso é uma questão momentânea. Eu estou olhando para o longo prazo de maneira muito otimista ainda, apesar de agora eu achar que é a hora da gente segurar a mão, observar mais, dar uma estudada, retomar alguns conceitos iniciais, até para fortalecer as nossas certezas, né? O que a gente já sabe. Então, estudo nunca é demais, pessoal, e talvez agora seja a hora uma hora bem propícia para isso, na verdade. Não vou nem dizer fundamental. Que a grande estrela, ou que deveria ser a estrela do dia, que é a Polygon, conclui aí a transição de Matic para Pool com um novo modelo de tokenomics. A Polygon começou a implementar a esperada atualização do token como parte do seu roadmap Polygon 2.0, anunciado ainda em junho de 2023. A mudança, que ocorre hoje, substituirá Matic como token nativo de gas e staking na sidechain Polygon Proof of Stake, anteriormente conhecida como Matic Network. Titulares de Matic na Polygon Proof of Stake terão seus tokens automaticamente atualizados até o dia 4 de setembro, mais conhecido como hoje, enquanto os tokens na Ethereum Mainnet, Polygon, ZK-EVM e exchanges centralizadas poderão ser atualizados sem prazo fixo. A Polygon introduzirá uma inflação anual de 2% e será gerido por 3 multisigs distintos. Com uma capitalização de mercado de 3,9 bilhões de dólares, o CEO da Polygon, Mark Boyron, descreveu a atualização como a maior pequena atualização já realizada com o token. O Pool terá 1% de sua emissão destinada a recompensas de staking para validadores e 1% à tesouraria da comunidade Polygon para apoiar o crescimento do ecossistema. A mudança visa diversificar a utilidade do token, além da validação da cadeia Proof of Stake, incluindo futuras oportunidades de serviços de staking e receita de taxas de outras redes blockchain construídas no Polygon CDK. E aí, Uai, vai ou não vai? Pô, se antes com supply fixo, né, já não estava indo, imagine agora com ele inflacionário. Evidentemente que essa inflação resolve um problema que o token em algum momento ia ter, assim como o Bitcoin daqui 100 anos vai ter que resolver. Como é que você vai pagar a validação disso daí? Então, resolve um problema que tinha que resolver, mas do ponto de vista do token Paul, de fato, é uma bearish news, né? Como a gente falou aí, se com o supply fixo já não estava tendo demanda, né, compradora, mas a verdade é que o Polygon não está no movimento, né? Recentemente tivemos a Asta construindo a blockchain da Sony, mudando, ela que estava baseada, né? A ZK-EVM da Asta estava baseada na Polygon, saiu da Polygon, foi para Optimus por conta da dificuldade que está em entregar o produto. Há também a especulas que a Immutable também vai deixar o kit da Polygon. Isso daí são notícias muito, muito bearish, né? Então, e essa mudança, como você trouxe, né, Rafa? Desde o ano passado, isso daí foi introduzido, o rebrand aí era para ser no primeiro semestre, né? Foi só agora. Então, a Polygon, num momento bem mal aí, trazendo aí, não vai ser esse rebrand aí que vai dar um ânimo no token, pelo menos na minha visão. Outlier Ventures declara o fim do ciclo de 4 anos do Bitcoin. A Outlier Ventures anunciou que o ciclo de 4 anos do Bitcoin pode estar ultrapassado, apontando para o pior desempenho de preço da criptomoeda 4 meses após o último halving. Jasper Demaere, head de research da empresa, explicou que o impacto tradicional do halving no preço do Bitcoin se tornou marginal. A análise mostra uma queda de cerca de 8% no valor do Bitcoin 125 dias após o evento em abril, contrastando com os aumentos significativos observados nos ciclos anteriores. Demaere destacou que o último halving não teve um efeito fundamental no preço, ao contrário do que aconteceu em 2016. Ele também observou que fatores externos, como o aumento de liquidez global e a aprovação dos ETFs de Bitcoin, desempenharam um papel importante nos preços, não diretamente ligados ao ciclo de halving. A recomendação, Rafa, é que investidores e fundadores se adaptem às novas dinâmicas do mercado, deixando para trás a antiga teoria do ciclo de 4 anos. E aí, Rafa? Eu também acho que é uma nova dinâmica do mercado, né? Por isso que eu falo até em revisitar conceitos antigos e, de repente, atualizá-los,
porque o mercado cripto ele está numa dinâmica diferente, o mercado macro, né, o resto está numa dinâmica totalmente diferente. Então, assim, o último ciclo ele já foi atípico porque a gente teve o Covid e esse ciclo, com esses insistentes pontos aí que a gente está vendo de preocupação com recessão, também fazem do ciclo um ciclo diferente, muito embora a gente ainda tente espelhar, mas eu acredito numa continuidade daquele ciclo psicológico do mercado, mas esse de 4 em 4 anos, ele, para mim, não está mais fazendo muito sentido não, viu, Uai? O Gavin Wood, ele fala sobre os desafios da Polkadot, Ethereum e sua nova paixão como DJ. O Gavin Wood, que é o cofundador do Ethereum e do Polkadot, discutiu recentemente o status das suas criações e sua nova atividade como DJ. O Wood explicou que, apesar das dificuldades atuais da Polkadot, como a queda do valor do token e a crítica ao gasto excessivo em marketing, ele continua envolvido no projeto, embora também esteja se dedicando à música sob o nome de DJ Wasabi. A Parity Tech, que desenvolve também a Polkadot, enfrentou problemas financeiros e corte de pessoal, e sua tentativa de revitalizar o interesse inclui a atualização Jam. Falamos aqui no Modular News sobre isso. Sobre o Ethereum, o Wood mencionou que a rede permanece essencialmente inalterada desde a sua criação, algo que ele considera uma limitação. Sua nova iniciativa, chamada Proof of Ink, visa criar tatuagens com designs gerados por máquina para garantir a identidade sem comprometer a privacidade. Apesar das críticas e desafios, Wood se mantém um experimentador em busca de inovação, tanto no blockchain quanto na música. Dessa parte de música, eu até poderia opinar, porque eu entendo um pouquinho, mas de todo o resto, o cara é um eterno buscador de alternativas e de atualizações, né? Isso não dá para negar. Então, e aí tem um preço isso daí, né, cara? Tipo, você cria tanto e às vezes você pode se perder no processo, né? Gavin Wood, cara, essa entrevista foi uma entrevista para o DeFi Llama News, bem interessante, bem legal. E ele próprio assume isso, né? Eu sou um cientista. E aí o que acontece, que a gente viu, por exemplo, a Sony, por que a Sony, né, que está sendo construída pela Asta, que é uma Paratina Polkadot, vai construir a sua rede blockchain numa Layer 2 da Ethereum? Né, você tem a Nano, que também está saindo da Polkadot, migrando para zk-Sync, e a resposta é justamente essa, né? As equipes não podem se dar o luxo de ter que ficar toda hora atualizando, mudando e experimentando. No caso, a Nano, a Sony, elas querem colocar o seu produto agora, querem skin the game agora que está acontecendo. Então, acho que talvez é isso que falta um pouco para a gente entender que, ok, o Gavin Wood está fazendo vários experimentos, mas não necessariamente isso vai se aplicar, vai servir à indústria já agora, né? Perfil das baleias de Bitcoin, quantidade e impacto no mercado. Dados recentes mostram que endereços de Bitcoin com 1.000 a 10.000 Bitcoins detêm a maior parcela do suprimento total da criptomoeda, com 24,17%. Apesar de uma queda de 48% nas transações de baleias de Bitcoin acima de $100 mil desde março de 2024 e também uma diminuição no preço do Bitcoin de 20%, a acumulação a longo prazo por essas grandes carteiras permanece alta. Atualmente, o suprimento médio por baleia é de aproximadamente 550 bitcoins, embora endereços com mais de 1.000 bitcoins possam ter uma média de cerca de 2.400 bitcoins. Além disso, o mapa de calor de acumulação indica que o Bitcoin encontrou suporte significativo em torno dos $52 mil, com uma alta concentração de compradores nesse intervalo. Após a acumulação nessa faixa no início de 2024, o preço subiu 42%. O preço está agora enfrentando uma resistência da média móvel exponencial de 200 dias e o suporte em torno dos $52 mil pode se revelar crucial em futuras correções de mercado, Rafa. Isso é outra prova de que a dinâmica do mercado mudou, porque a gente tem vários milionários sendo formados nesse ciclo, graças a Deus, né? E a gente tem bastante carteira de hold no Bitcoin, então a confiança no mercado cripto, ela é diferente, por isso que a dinâmica, ela altera. Se no ciclo passado, assim, pelo menos assim, foi no ciclo passado que eu consolidei ali a minha confiança no Bitcoin, mas os outros era apenas uma especulação, senão não teria vendido até, né? E isso é muito positivo, porque a gente vai ver as métricas on-chain talvez com mais volatilidade do que a própria análise técnica ali, os índices técnicos do Bitcoin, viu?
Eu tô, no geral, no longo prazo, eu tô bem bullish com esse ciclo, apesar de estar com medo da mudança, mas quem não tem medo de mudança, né? Quem não tem medo de coisas novas. É isso aí, mas estamos para experimentar. E uai, vamos caçar aqui um bate-bola para ver se a gente acha mais notícias bullish? Let's go, ali, Rafa. Taxa de hash da rede Bitcoin atinge uma nova máxima histórica. A dificuldade da rede também atinge níveis recordes, com a métrica atualmente em 89,4 trilhões, refletindo o crescimento contínuo da rede Bitcoin. Queda do Bitcoin em agosto põe em risco o seu título de melhor investimento do ano, enquanto o Ibovespa liderou os ganhos mensais. O Ibovespa subiu 6,5% em agosto, superando Bitcoin, ouro, S&P 500 e Nasdaq, destacando-se como o melhor investimento do mês. Pesquisa da OKEx revela que 69% dos investidores institucionais querem comprar Bitcoin. A pesquisa mostra que a maioria dos investidores planeja aumentar suas alocações em criptomoedas nos próximos 2 a 3 anos. CEO da Ripple prevê saída do presidente da SEC, Gary Gensler, independente do resultado das eleições. Brad Garlinghouse acredita que o mandato de Gensler terminará após as eleições, independente de quem vencer, Rafa. E a Cardano cai 75% em relação ao Bitcoin 2 anos após Charles Hoskinson questionar a longevidade do Bitcoin. O preço da ADA Cardano rompeu abaixo de um suporte crítico e pode cair mais 25% nos próximos meses. Receita da Tron aumentou 46%, aproximando-se da Ethereum. Em agosto, a receita da Tron subiu para 61,4 milhões de dólares, enquanto a Ethereum registrou 62,6 milhões, com uma queda de 33% no mesmo período. Misting Labs, empresa por trás da Sui Network, vai lançar dispositivo de jogos Web3 no primeiro semestre de 2025. O dispositivo portátil SuiPlay 0x1 já está disponível para pré-encomenda por $599, com entregas previstas para o próximo ano. Pendle economiza 105 milhões de dólares durante o hack de 27 milhões da PenPay. O projeto garantiu que os fundos em Pendle não estivessem em risco e as operações foram retomadas, enquanto a PenPay permanece pausada. Euler relança o protocolo DeFi modular V2 após 31 auditorias pós-hack de 197 milhões de dólares. A nova versão permite que desenvolvedores criem cofres de empréstimo customizáveis, marcando o ressurgimento do protocolo após o ataque de 2022. Blue Sky adiciona 1 milhão de novos usuários em 3 dias, em meio à proibição do X no Brasil. O tráfego da plataforma descentralizada de microblogging disparou após a suspeição do Xandão. Parfum levará para Singapura uma blockchain que pode integrar o Drex com a Uniswap e outras plataformas DeFi. A Parfum apresentará sua blockchain Rails na conferência Token 2049. Banco Central do Brasil vai anunciar novos casos de uso do DREX em setembro. O Banco Central também abrirá para novos participantes, expandindo o uso da CBDC no país. Bybit lança cartão Mastercard no Brasil para pagamentos com criptomoedas. A exchange amplia sua participação no país, permitindo pagamentos em cripto em mais de 90 milhões de estabelecimentos. Então é isso, Rafa. Chega de notícia por hoje. Quarta-feira, dia de dose dupla aqui na Modular. Estado da Ethereum, às 19 horas hoje, lá no nosso canal no YouTube. Pump Fã da Ethereum, conheça a Ethervista, a nova sensação DeFi no ecossistema da Ethereum, que está sendo comparada ao Pump Fã por sua abordagem inovadora de lançamentos de tokens e provisão de liquidez. Com bloqueio obrigatório de liquidez por 5 dias e taxas cobradas em IT nativo, a Ethervista promete mais segurança para evitar rug pulls e trazer mais confiança ao mercado. Quer saber mais? Fique ligado no nosso episódio que vai ao ar hoje às 19 horas com Guelph e Curi lá no nosso canal da Modular. E amanhã vocês já sabem que não tem Modular News, mas tem almoço de gente. Toda quinta-feira, ao meio-dia, Guelph, Curi, Thiago, Pelicano e DeFi Remora recebem a nata dos DGs brasileiros para compartilhar os seus alfas que estão farmando. E também, é claro, muito bom humor e as frustrações dos protocolos que decepcionaram. Fica ligado em nossas redes para maiores informações. Então é isso, não se encontra lá no Discord da Modular ou então na sexta-feira, meio-dia, ao vivo no X ou até as 3 horas da tarde na sua plataforma de podcast. Eu e a Rafa vamos agora curtir a resenha com quem está ao vivo com a gente aqui na Resistência. Vamos nessa, Rafa? Vamos nessa. Um beijo, pessoal. Vejo vocês na sexta-feira ou lá no Modular.